Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 4. Eu vou ler de 1 a 6 e nós iremos refletir sobre essa palavra do Senhor. Eu gostei quando o pastor Pablo falou do muro que separa as ovelhas. O lobo está lá só querendo, mas o muro foi construído para proteger as ovelhas. Olha bem, amém, aleluia, glória a Deus. Neemias 4, a partir do versículo 1, todo mundo já achou? Neemias 4, versículo 1 até o 6. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Na nossa Bíblia está escrito o título A Defesa contra os Adversários. O título que eu coloquei aqui na nossa mensagem é Quem Você Quer Ser? Vamos acompanhar. Quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vocês vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Ouve, ó nosso Deus, aí Neemias ora, ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles e faz com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Assim, reconstruímos a muralha e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Levantem as suas mãos para cá, orem por mim, vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra, nós estamos aqui para glorificar o Teu nome, para pedir que o Teu Espírito Santo venha falar, que o Teu Espírito Santo venha falar individualmente com cada uma de nós, cada um de nós que está aqui nessa noite, Senhor. Que essa palavra seja para libertação, para salvação, para cura, que ela transforme os nossos corações, que ela nos renove, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa nos renovar nessa noite, Pai. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus, que tudo aquilo que não é Teu, tudo aquilo que quer roubar a palavra, Pai, que caia por terra em nome de Jesus, e que a minha irmã, meu irmão, tenha calma, esteja ligada no céu, ligada naquilo que o Espírito Santo quer falar, e que eu também seja, Pai, um instrumento para isso, em nome de Jesus, é o que eu te peço, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus, amém, 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 aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A gente está falando aqui de alguma coisa que é reconstrução. O livro de Neemias fala de reconstrução. Todo ano eu leio esse livro de Neemias, de reconstrução. Esther, ele fala muito aos nossos corações, porque nós estamos passando por momentos muito difíceis, né? E parece que a cada ano fica mais difícil. A gente tem desafios diferentes, a gente está enfrentando lutas diferentes, como o Gil falou aqui, e realmente é isso. Mas o que trata aqui desse texto em si? Neemias sabia que a cidade de Jerusalém estava sem os muros, né? O muro tinha sido queimado, estava tudo destruído, e o povo estava sendo zombado, sendo desprezado e vulnerável. Então, ele fala de uma construção, de uma reconstrução, porque a construção é aquilo que é feito, que foi feito antes. Foi feito um muro para murar a cidade de Jerusalém, mas agora haveria a necessidade de reconstruir. Então, para construir as nossas casas, aqui essa igreja, tudo que é construído no mundo precisa de um planejamento, precisa de um projeto, mas precisa mais de quê? De pessoas que coloquem a mão na massa, que façam isso, né? Nós temos até uma loja de construção aqui, né? Nós precisamos de pessoas que peguem
tudo aquilo que é necessário para a construção e vá lá e faça. Então é aqui que a gente está, é aqui que Neemias estava. Ele queria reconstruir, mas ele precisava de pessoas. E nesse momento, o que ele estava encontrando? A primeira coisa que ele encontrou ali, ele encontrou uma oposição. Ele encontrou pessoas que não queriam que aquilo fosse feito. E na nossa vida, vocês não acham também que é difícil reconstruir algumas coisas? Vocês concordam comigo que é difícil reconstruir alguns relacionamentos, reconstruir algumas coisas que foram perdidas, até consertar algumas coisas, né? Porque reconstrução também é reparo. Às vezes aqui quebra a bomba d'água, eu chamei o Moair, ele nem está aí. Ele veio aqui, consertou, quer dizer, aí ar-condicionado tem que consertar. A nossa casa também acontece isso, né? Tá lá e de repente a descarga dá problema. Tem isso na vida. E é fácil consertar quando dispara. Outro dia disparou lá, foi um sufoco. Aí vamos ligar pro porteiro do prédio do lado, ele socorreu a gente pelo celular. Aí parou. Então vamos deixar o Senhor falar com a gente aqui sobre isso, amém? Então a primeira coisa que o Senhor tocou no meu coração é sempre que a gente está disposto a vir fazer a obra de Deus, a gente vai encontrar o quê? Ataques de fora, né? De pessoas que estão lá fora, zombaria, escárnio, deboche, mas não são pessoas, e às vezes até pessoas que estão aqui dentro, mas na maioria das vezes pessoas que estão lá fora. No texto trata disso, pessoas que estão lá fora. Então, quem são essas pessoas que estão aqui nesse texto? É Sanbalate aqui no primeiro, que ele ficou irado e indignado. Quer dizer, quando ele soube que Neemias ia reconstruir, a primeira reação dele, o primeiro sentimento dele foi de ira e indignação. Então, esses são sentimentos perigosos. Aí o Senhor está falando conosco para a gente trabalhar isso em nós, para deixar que o Espírito Santo trabalhe isso em nós, porque a gente também sofre isso às vezes, em alguns momentos. Quando algumas pessoas nos afrontam, quando a gente enfrenta algumas dificuldades, até numa cadeira de dentista, quando a gente está no hospital, a gente passou por muito hospital nesse tempo, então é difícil a gente manter a nossa paz, né? Sentimentos adversos à vontade de Deus, ao Espírito Santo de Deus, vêm para a nossa mente. Então é isso que o Senhor chama a atenção para a gente tomar cuidado com isso, para a gente se ficar centrado aonde? Na rocha, que é o Senhor Jesus. Já falamos aqui, cantamos aqui, a gente tem que ficar firmado na rocha. E quais foram as atitudes desse Sanbalate aqui? O que ele começou a fazer? Ele começou a falar, ele começou a zombar, mas através de palavras. Entendeu? Ele começou a falar que de fracos judeus, depois a gente vai... Ele falou o quê? Na presença de seus irmãos, versículo 2, e do exército de Samaria. Então ele falou junto dos seus, junto daqueles que não queriam ver a obra de Deus estar indo à frente, junto daqueles que estavam querendo paralisar a obra de Deus. Isso acontece hoje? Isso existe hoje? A gente não está vivendo isso hoje no trabalho que a gente tem, na escola, com criança, em qualquer lugar. Quando a gente diz que é crente, que serve a Jesus, já olham para a gente de uma forma esquisita. Então a gente sofre isso também. Então cuidado com as palavras que você está ouvindo e está absorvendo. Não é para absorver isso. O Senhor fala isso para a gente, é para a gente ter uma outra postura. Tá? Esses ataques, eles são de fora para dentro. Então a gente não pode deixar que eles entrem, entendeu? Eles não podem nos atingir por dentro. Pense, essa realidade parece com alguma coisa que você está vivendo hoje, minha irmã, meu irmão? Vocês estão enfrentando alguma coisa na vida pessoal que tem que reconstruir? Na vida de família, na vida de trabalho, nos relacionamentos com os filhos, às vezes relacionamento até com o marido ou com a esposa? Tem alguma coisa a ver? Alguma coisa a ver com vocês? Tem comigo, porque a gente quando fica muito perto da família é bênção, né? Fiquei com a minha mãe internada e tudo. Aí os atritos, eles começam a acontecer, né? Entre aquele irmão que você não vê muito,
entre aquela outra pessoa, a prima distante, aquelas coisas todas. Então, quando eu li esse texto, eu me lembrei muito disso, de relacionamento. E eu lembrei de uma pregação que o Roberto fez, que falava assim, que existem 2 tipos de lados, assim, se manifestando quando a gente está fazendo a obra de Deus. Porque isso aqui, a gente está fazendo a obra de Deus aqui. Cada um está fazendo a obra de Deus aqui. Estando aqui, cantando aqui, orando aqui, sendo diácono aqui, sendo pastor aqui. Cada um está fazendo a obra de Deus. Então existe um lado, que são os ajudadores. São aqueles que foram com Neemias para reconstruir. Que são aqueles que estão deixando o Espírito Santo de Deus derramar dele sobre eles e agindo a favor da igreja. Estão recebendo o Espírito Santo e estão agindo a favor da igreja. E aqueles outros que não, que eles querem impedir a ação do Espírito Santo na igreja, nas nossas vidas, nas nossas famílias, no nosso trabalho, aqueles atrapalhadores, aqueles zombadores, amém? Então, o que a gente deve fazer? Graças a Deus que a gente está aqui reunida para louvar o Senhor, para agradecer ao Senhor, para glorificar o nome do Senhor, que estamos na congregação, amém? Porque é aqui que a ovelha se alimenta, é aqui que a ovelha tem força, porque estamos juntas. Quando um não está indo no lugar, o outro pode estar falando alguma coisa para exortar também. Amém? Porque hoje o pastor, nós temos 3 pastores aqui na igreja, nós temos o pastor que é o Senhor Jesus, mas nós temos também um ao outro, as ovelhas ajudam ovelhas, amém? Ovelha não derruba ovelha, ovelha ajuda ovelha, amém? Então o que Deus espera de nós é isso, é que a gente resista à oposição e continue a fazer a obra de Deus. Como? Não dando ouvidos a certas palavras que são ditas pra gente na nossa vida comum, tá? Eu não sei o que cada um está vivendo, mas às vezes a gente vai mudar de emprego, aí o emprego não é de acordo com aquilo que você se formou para ser. Um exemplo. Aí alguém vai dizer, você vai aceitar esse emprego? Você se formou em tal e vai aceitar aqui? É como se a gente estivesse diminuindo. Não, é uma necessidade, a gente precisa trabalhar, então a gente precisa se orgulhar até disso. É uma oportunidade que o Senhor está nos dando, é uma porta que o Senhor abriu. Empreender também. Você vai agora empreender, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, vamos sim, não dê ouvidos a essas palavras, porque essas palavras não são de Deus, não é o que Deus tem para você. Não é isso que Deus quer. Deus quer te ver forte, Deus quer te ver firme. Amém. Deus quer te ver como ajudadora, amém? E construir, reconstruir quantas vezes forem necessários o que for na sua vida. Não é tarde, nunca é tarde, ainda não acabou. A gente está aqui, glória a Deus por isso, a gente está vivo, amém? Então é tempo de reconstruir o que for na sua vida. É processo. E esse processo tem etapas. Fale para a irmã, para o irmão que está do seu lado, é apenas mais um processo. Você está vivendo esse processo e Deus sabe aonde Ele vai te levar. Não é ainda, não acabou ainda, em nome de Jesus. Não acabou para sua família, não acabou para o seu trabalho, não acabou para aqueles relacionamentos difíceis, amém? Não acabou ainda aqui para a nossa igreja, nós temos obras a fazer, amém? Para o seu ministério, não acabou. Aí eu até anotei aqui, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele falar. Salmo 37:5, qualquer coisa que a gente fizer, porque Neemias regou tudo com oração, a gente tem que fazer louvando ao Senhor, orando ao Senhor, porque sem Ele não podemos fazer nada, como a diaconisa Jurema já falou aqui. É impressionante, é a mesma palavra, é o que o Espírito Santo trouxe vocês aqui para ouvir. A gente está unido numa grande obra de reconstrução. Nós ainda estamos reconstruindo essa igreja, amém? Amém. Então é um processo, é o mesmo processo que o povo judeu estava passando aqui. As muralhas de Jerusalém estavam destruídas, eles tinham que fazer alguma coisa. Neemias se levantou para fazer. E ele pegou algumas pessoas e foi junto com ele. Mas não era só esse povo
que foi com ele, eles não foram de qualquer maneira, eles foram acreditando. Então é isso que o Senhor quer falar com a gente hoje. Acredite no seu ministério, acredite na sua família, acredite no seu trabalho, não deixe de acreditar, prossiga, entendeu? Pensa algumas coisas que já foram motivos de vergonha para você e que hoje você já superou. Qual foi o processo que você passou? Foi fácil? Não é fácil. Mas a gente tem que encarar as nossas vergonhas, encarar as nossas frustrações, as nossas decepções. Amém? Eu sei que não é fácil, mas não é sozinho que a gente faz isso. É com o Espírito Santo. É somente se humilhando diante de Deus em oração que a gente vence isso. Não é na força do nosso braço. Então deixe que a palavra de Deus hoje, ela quer gerar fé, mais um pouco de fé no seu coração e na sua mente. Porque aquilo que falam afeta a nossa mente. Então deixe a palavra entrar e ela gerar fé, mais fé na sua mente e no seu coração, na sua vida. Porque isso vai refletir em novas atitudes. Atitudes como as de Neemias e atitudes como o povo que estava junto com Neemias. E não as atitudes dos inimigos, amém? Então, em segundo lugar, aquilo que parece motivo e argumento para o inimigo usar contra a tua vida, se transformará pelo poder de Deus em alavanca de força e reconstrução, em ferramenta de trabalho na tua vida, amém? Você pode dar um glória a Deus por isso, você pode agradecer a Deus por isso e dizer bem alto que crê que o Senhor Deus Todo-Poderoso pode transformar toda a tua vergonha, tudo aquilo que não está bom na sua vida em um milagre inesperado, amém? Você pode glorificar o Senhor e agradecer com uma salva de palmas ao Senhor para mostrar que a gente tem fé, a gente está aqui por fé. Mesmo que a gente não entenda, a gente está aqui por fé. Mesmo que a gente não saiba como vai resolver os nossos problemas, a gente está aqui por fé. Amém? Porque Sambalate, ele só estava jogando uma mentira, como é aquilo que o inimigo sempre faz. Ele estava jogando essa semente ali. E ele era alguém poderoso, que eu fui estudar e dizem, né, os estudiosos, que Sambalate era governador de Samaria naquela época. Por isso que ele falou que ele estava na presença de seus irmãos, versículo 2, e do exército de Samaria. Ele não era qualquer um. Ele era um líder político. Olha o perigo, não vou nem falar disso. O perigo entendeu? Então não podemos dar ouvidos a certas palavras que a gente ouve. Eu até nem estou vendo mais jornal, porque as notícias eram tão ruins, tão tristes em alguns momentos, que eu não estou nem vendo. Então, no meio deles, dos inimigos, ele estava crescendo ali, ele estava com discurso. Mas o que acontece? Aí é para a gente pensar um pouco em qual tipo de pessoa que a gente quer ser. Pedra de construção ou pedra queimada? É aqui o versículo-chave do que o Senhor falou comigo, é no versículo 2, que fala assim: na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, o que Sambalate disse? O que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que pode acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer dos montões de pó? Numa outra Bíblia que eu tenho, que foi essa que me deu um insight, que eu até copiei aqui, fala assim: será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulhos e de pedras queimadas? Foi aqui que o Senhor falou. Foi aqui que o Senhor falou que nós podemos escolher o que nós vamos ser. Mas nós também somos pedras queimadas e pedras de construção. Porque é uma figura de linguagem, pelo menos que o Espírito Santo falou comigo. É que Deus se importa com cada um de nós aqui que está queimado, que está machucado. Deus se importa conosco, e para cada problema que cada um tem aqui que é diferente, o Senhor tem a solução.
E nós como vamos agir nisso para que o Senhor haja? É lendo a Bíblia, é louvando, é clamando. Eu outro dia atendi uma senhora aqui na porta que ela só conseguia falar Jesus. A única oração dela era Jesus, Jesus, Jesus. Eu falei, glória a Deus por isso, porque não existe nome mais poderoso sobre todo nome do que o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E é isso que, tudo isso que Sanbalat queria lançar sobre os judeus, é aí que se volta, tudo se transforma. Se transformou em quê? Em vitória para os judeus e não em derrota. É assim que sempre será nas nossas vidas. Eu gostaria que vocês acreditassem nisso junto comigo, amém? Porque eu estou crendo nessa palavra. Por mais difícil que seja o momento, vai passar. Amém. Vai passar em nome de Jesus. Amém? Porque é um processo de construção de fé. Porque quando alguém chama a gente de fraco, que a gente está frágil, não é assim que Deus vê a gente. Quando sou fraco, aí que sou forte, é a palavra do Senhor. Quando você quer restaurar alguma coisa, você pensa assim, será que vai dar certo? Será que eu vou ver a minha vitória nesse problema, nessa situação? É assim que a gente pensa às vezes. Então vamos entregar isso tudo para o Senhor, que o Senhor possa renovar a tua mente, possa renovar a tua fé, em nome de Jesus, para que você saiba que Deus está contigo, minha irmã. Deus está contigo, meu irmão, Ele está cuidando de cada coisa, amém? E é Deus que detém nas mãos dEle a bênção, a hora do milagre. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Foi falado aqui também isso. É incrível como o Senhor quer falar a mesma coisa. Mas nós temos que ter a nossa direção. A nossa direção é a palavra. A nossa direção é o que o Senhor já mandou para a gente. De verdade, de palavra. É o Espírito Santo, é clamar por Ele. A nossa direção é essa. Então, aquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas, como dons e talentos, a gente não pode deixar fora. A gente não pode deixar parado, guardado numa caixinha, numa gaveta. Deus quer que sejamos firmes, quer que a gente seja pedra de construção. Pedra de construção, desse teu jeito, venha do jeito que for, mas venha. Esteja no ministério do jeito que for, mas esteja. Entendeu? Eu fiquei com medo, o Pablo falou de medo. Cada vez que eu venho pregar, meu Pai do céu, é uma coisa, é um pânico, é uma coisa. Eu falei, Roberto, ora por mim, Roberto, ora por mim. Entendeu? Eu não sei quantas orações, sabe? Porque é temor, porque é muito difícil você estar aqui, entendeu? Mas é o Espírito Santo que vai falar. Eu falei, então amém, glória a Deus. Entendeu? Porque cada vez que você lê a palavra, ela se apresenta de outro jeito. Aí eu escrevi, reescrevi, agora eu já nem sei mais o que eu escrevi, porque é tanta coisa que está aqui, eu estou falando o que é importante. Aí o Roberto, você não vai conseguir fazer, ler isso aqui, porque nem eu, porque está um colorido aqui, porque eu vou colorindo, é azul, é amarelo, é rosa, mas sabe, para chamar a atenção, mas na hora é o Senhor que vai falar, é o Senhor que vai falar com cada um de nós, somente isso, se disponha. E aí vai passar por uma fase. Cada frase aqui, existe um processo na construção da nossa fé. Cada frase, somente nesse versículo 2. Frágeis judeus. Então, quando ele fala que a gente é frágil, está falando do nosso físico. Pelo menos foi o que o Senhor falou comigo. Fala do nosso físico, porque às vezes a gente se sente fraco fisicamente. O Pablo tem problema do joelho, eu também tenho. Então, às vezes, caminhar é difícil, olhar um buraco, não pode cair. A Isa sabe disso, porque eu tenho problemas que ela já tem. Eu estou com 60. E eu já tenho esses problemas do joelho, entendeu? Então, a cartilagem, isso aqui. Então, fisicamente, às vezes, a gente pode se sentir fraco. Mas isso não é impedimento para a gente andar e caminhar com o Senhor. Restaurar o muro, fala de quê? Porque ele fala aqui, será que eles vão... Será que vocês vão permitir que eles continuem? Quer dizer, como se eles fossem alguém para dizer que o povo não poderia reconstruir. Quem é o inimigo para dizer que você não pode fazer, minha irmã, meu irmão? Quem é ele? Porque é o Senhor que tem a tua vida, a tua família nas mãos. Amém? Glória a Deus por isso.
Então isso aí é individual. O que você quer reconstruir? Cada um vai pensar e vamos entregar isso para o Senhor. Vamos estar ligado no céu e já estar entregando para o Senhor. O que você quer ver restaurado na sua vida? Na sua família, nos seus relacionamentos, no trabalho. O que você quer ver restaurado? Em nome de Jesus serão restaurados, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele nos garante isso, amém? Irão oferecer sacrifícios, quer dizer, Sambalate perguntando se os judeus iriam oferecer sacrifícios. Louvado seja o nome do Senhor, que nós estamos aqui, a igreja está aberta, a igreja está de pé, a igreja até hoje se fala do Senhor Jesus e vai se falar eternamente, amém? Fala da nossa vida espiritual. O que nós estamos oferecendo para Deus. Aí me pegou, eu falei, eu tenho que ir lá falar o que for. Porque eu tenho que falar isso, porque o que nós estamos oferecendo para Deus e o que nós estamos oferecendo para quem está ao nosso redor. É daquela cruz que o Roberto sempre fala. Para os nossos maridos, será que a gente está oferecendo o melhor? Para as nossas esposas, será que nós estamos oferecendo o melhor? Para as nossas filhas, nossos filhos, nós estamos oferecendo o melhor? Netos, para os irmãos de ministérios, para as nossas amigas? Eu louvo a Deus porque nós passamos por tantos hospitais, por tantas coisas e por cada mensagem, eu poderia nem ver na hora, mas depois eu respondia, poderia ser bem depois, como sabem, mas é importante, sabe, a gente sentir isso. E a gente também dar isso. A gente está aqui para se doar também. Irão terminar a obra num só dia. Quando ele fala isso, ele está falando do tempo. Mas acontece que o tempo está nas mãos de Deus. Está lá em Eclesiastes 3:1. Há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então não está na mão do Senhor, não está na mão do inimigo. Amém? Ouça bem, o teu milagre vai chegar na hora certa, em nome de Jesus. Fala para você mesmo, Maria José, fala o seu nome. O teu milagre vai chegar na hora certa, está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus, aleluia, glória a Deus. O tempo da obra de Deus é dele, pertence a ele, está na mão dele, amém? E aqui vem o 5. Será que você vai conseguir ressuscitar pedras de construção? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e pedras queimadas? Louvado seja Deus. É a obra que o Espírito Santo está fazendo com cada um de nós nessa noite. Pedra de construção. Aí vinha até, está até desenhado aqui. É pedrinha, pedra junto com pedra. Pedra junto com pedra, pedra junto com pedra. Aquilo que o pastor Pablo falou aqui. O pastor coloca aquela muralha de pedra para que o lobo não venha sobre as ovelhas. Então, para que nós juntos, um protege o outro. É verdade. Amém. Então, isso é pedra de construção. Não importa se eu estou queimada em algum ponto da minha vida, ou que você esteja queimada em algum ponto. O que importa é que está um do lado do outro. Um junto do outro. É isso. Entendeu? E Neemias distribuiu tarefas para que isso acontecesse. Porque aqui fala que os muros foram fechados até uma determinada altura. E é o que a gente está fazendo aqui. Juntos, um com os outros, nós estamos reconstruindo a igreja de Nova Vida, do Catete. Estamos reconstruindo ministérios. Estamos aflorando a nossa sensibilidade espiritual. Estamos tendo forças para encarar cada problema, cada coisa que aparece na nossa vida diariamente, não importa onde. Então, essa história, essa imagem do muro fala sobre muitas coisas, porque o muro ele foi feito para separar o que está dentro do que está fora. Então, aqui dentro nós estamos separados, nós estamos protegidos. Aleluia, glória a Deus. Dentro da sua casa você está protegida. Dentro do teu trabalho existem muros de proteção ao nosso redor, amém? E existe essa parte do muro que não fica visível,
que está lá embaixo, que é o nosso alicerce, é a rocha, que é o Senhor Jesus. Nós não vemos o Senhor Jesus, mas Ele está aqui. O Espírito Santo de Deus foi derramado graças à obra da cruz. Então assim também é toda a construção. Está lá embaixo, a gente não vê. E a parte de cima, a gente está vendo aqui as paredes, a gente está vendo aquilo que cerca. E isso somos nós. Cada tijolinho aqui somos nós. Em cada ministério. E serve para quê? Para que esse muro serve? É para proteger as pessoas. No caso aqui, muro de uma igreja. Para proteger uma igreja, proteger um hospital. Eu fiquei com a minha mãe internada e tinha só na emergência, aquela cortininha de plástico. Aí eu fiquei apavorada. Gente, se tiver alguém aqui com pneumonia, com Covid, com não sei o quê, e a minha mãe de 87 anos está aqui com essa cortininha. Então a parede serve para proteger. No caso aqui de Neemias, era um muro de proteção para a cidade, para o povo de Jerusalém, contra os ataques do inimigo. E também o muro separa, com aquilo que eu já falei, aquilo que está dentro do que está fora. Então aí o Senhor fala muito claramente conosco para a gente se atentar muito bem às nossas alianças, aquelas pessoas que a gente tem tido relacionamentos, daquilo que a gente tem ouvido, porque às vezes elas não estão contribuindo para que a gente continue sendo pedra de construção. Elas podem estar jogando alguma coisa em cima de nós que está nos queimando, sabe? Aquele comentário maldoso, aquele comentário que nem que seja maldoso, mas que seja para te diminuir, sabe? Como você não é capaz de fazer isso ou aquilo, sabe? Como uma coisa assim, você não deveria pensar nisso? Então, cuidado. Vamos entregar tudo isso para Deus. Tá? Porque mesmo com pedras queimadas, aqui que se fala, elas foram reconstruídas, elas foram utilizadas na reconstrução dos muros. E a gente está aqui para isso. Para acreditar que isso é possível. Amém? Que mesmo que você tenha sofrido muito, mesmo que você esteja sofrendo muito hoje, o Senhor está aqui para te restaurar, para te reconstruir, para fazer uma nova vida para você, para fazer uma nova vida na sua família. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor quer nos reconstruir. O Senhor quer que a gente realmente assuma que nós somos pedras de construção. Amém? Você crê nisso? Amém. Você vai proteger a sua irmã, o seu irmão que está aí do seu lado? Protejam-se, a gente tem que se proteger. Ovelha protege ovelha. Amém? Amém. E o pastor também, o nosso bom pastor, e os nossos pastores também estão aqui para guiar a gente. Amém? Então que o Senhor possa falar bem claro hoje com a gente, que a gente saia com isso no nosso coração. Que a gente tem que defender os muros da nossa família, os muros do nosso trabalho, da nossa igreja, dos nossos ministérios, dos nossos relacionamentos, muro da nossa saúde física, mental, emocional, espiritual. Tudo são imagens de muros que a gente precisa estar trabalhando, porque no dia a dia está tão corrido que às vezes a gente não percebe. Mas é real, existe. Cada um aqui tem uma família, cada um aqui tem um trabalho, cada um aqui tem a nossa igreja, tem um ministério. Mesmo que você ainda não esteja participando dele, viu, Gi? Mas tem um ministério. Amém. Então, por favor, façam, ingressem no ministério, se joguem na obra de Deus, amém? Amém. Porque quem faz é o Senhor, amém? Amém. Louvado seja Deus. Essa era a grande revelação que o Senhor deu para mim. E no fim de tudo, né, no final desse processo inteiro que a gente está passando, que a gente ainda vai passar, a gente vai ter uma grande certeza sempre, que a gente tem que suplicar a Deus por mais força e determinação. O terceiro ponto dessa mensagem é: devemos suplicar a Deus por mais força e determinação para prosseguir combatendo o bom combate. A oração é vitória em Jesus. Amém?
É isso que o Senhor está falando conosco no versículo 4 e 5. Quando Neemias faz essa oração, é uma oração muito dura, né? Porque ele fala que recaia sobre eles a sua iniquidade, não encubra, Senhor, não. Hoje a gente pede até pelos nossos inimigos, que Deus abençoe os nossos inimigos. É isso que a gente tem que pedir. Mas o nosso socorro vem do Senhor, o nosso socorro vem da oração, a nossa força vem disso aí, da nossa oração, para que a gente possa continuar. E é isso que o Senhor fala com a gente, para que a gente possa chegar no final e falar: eu combati o bom combate, eu guardei a minha fé. É isso que o Senhor está falando para a gente, que Ele quer reconstruir, que Ele vai reconstruir, amém? Mas que a gente tem que se colocar nesse lugar de ser pedra de construção. Eu já acho que eu já estou falando muito, eu olhei para lá. Vocês estão junto comigo? Gerem fé, sabe? Peçam por isso ao Senhor, para que o Senhor gere fé em vocês, para que Deus transforme tudo em vocês. Escolha hoje ser transformado por Deus. É isso que o Senhor trouxe a gente aqui para ouvir. Eu quero ser transformada pelo Senhor Jesus. Você crê? Aleluia! Então agora eu vou falar do resumo que eu fiz aqui. O resumo é esse: sejamos pedras de construção. Primeiro, resista à oposição, que sempre acontecerá quando você estiver na posição de pedra de construção nas mãos de Deus. Porque quando você não estiver nessa posição, estiver como pedra queimada, reclamando do teu pastor, reclamando da tua igreja, reclamando da irmãzinha, vai ter assim de gente junto para poder reclamar. Então, se preocupe com isso. Segundo, o que é argumento na mão do inimigo para te colocar para baixo, fraco judeu, que não vai reconstruir nada, que não vai sacrificar nada, não. A gente está aqui sacrificando sim. A gente está aqui glorificando a Deus, amém? Isso, não deixe isso te paralisar. Seja transformado pelo poder de Deus em ferramenta para a reconstrução do reino de Deus. É esse o nosso propósito na igreja. E em terceiro, a oração e o teu relacionamento com Deus te darão forças para concluir o processo de reconstrução e desfrutar da tua vitória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Nós vamos orar, nós vamos clamar. Eu até pensei num louvor que é aquele que fala que o Senhor é meia luz e salvação, não temerei, que o Pablo canta. Sabe, Pablo? Para a gente cantar mais uma vez, porque eu não me canso de cantar esse louvor, de gritar, né? Da realidade, quando eu estou precisando de força. Sabe? Quando a coisa precisa mudar ali naquela hora na minha casa ou em alguma coisa que eu estou fazendo. Então, que a gente possa estar ligado em Deus e falar com Deus agora, no louvor e depois na oração, para que Ele possa nos transformar, amém? Porque a gente pode estar humilhado, a gente pode ser escarnecido, mas o Senhor sempre está conosco, amém? E quando for difícil de falar de Deus, a gente mesmo assim fala, mesmo que a gente leve um fora, mas a gente fala assim suavemente. Louvado seja Deus. Né? Ainda mais com os jovens. Aí fala alguma coisa, solta assim e vai. Né? Não fica falando muito não, porque também não tem paciência para ouvir muito. Então o Senhor vai nos fortalecer, o Senhor vai nos dar força para que a gente seja essa pedra de construção. O Espírito Santo vai nos renovar nessa noite, eu tenho certeza. Ele vai gerar fé nos nossos corações, vai gerar força para caminhar, força para se relacionar, força para trabalhar. Amém? Que vocês possam louvar como uma oração. O Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor está aqui. O Senhor está conosco. Aleluia. Glória a Deus. Vamos levantar as nossas mãos. Vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus.
Eu clamo a Ti pela Tua presença, Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui, mas eu clamo a Ti pelo derramar do Teu Espírito Santo para fortalecer a minha irmã, fortalecer o meu irmão. Senhor, renova a fé, gera fé, Senhor. Renova os dons do Teu Espírito Santo que já foram derramados sobre eles, Pai. Em nome de Jesus, eu Te peço, fortalece que cada um aqui saia, Senhor, cheio da Tua presença, cheio do Teu Espírito Santo, Senhor, para enfrentar aquilo que for, mas que a gente seja pedra de construção, que a gente seja aquela que aconselha, aquela que abraça, aquela que fala, aquela que ora, aquela que está junto, não aquela que separa, aquela que está junto para juntar, que a gente seja ajuntadores e que a gente não seja separadores, em nome de Jesus. Que cada família aqui esteja mais unida, que cada relacionamento aqui seja restaurado, em nome de Jesus. Que todos os sonhos, Pai, da minha irmã, do meu irmão, todos aqueles milagres, aqueles sonhos mais profundos que eles já oram há muito tempo, Pai, que sejam ouvidos por Ti e atendidos, ó Deus, em nome de Jesus. Renova, Senhor, a esperança e a fé no coração da minha irmã e do meu irmão, Senhor, em nome de Jesus. E que eles possam ver no tempo determinado por Ti, ó Deus poderoso, o milagre deles chegar. E ela vai dizer que bom, que o Senhor é bom, que o Senhor me deu esse milagre. E o meu irmão também vai dizer e vai glorificar o Teu nome. Que bom que Deus fez isso comigo. Aleluia, glória a Deus. Eu entrego cada um aqui, cada família aqui nas Tuas mãos, Deus poderoso, e Te peço, faz a Tua boa obra, Senhor. Nós estamos aqui querendo ser reconstruídos por Ti, querendo ser transformados por Ti, Deus, em nome de Jesus. Pega tudo que está queimado em nós, tudo aquilo que não é bom em nós, e renova, Pai, e retira, Pai, e nos faz melhor, Senhor, em nome de Jesus. É o que eu Te peço, Te louvo, Te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Dê a mão para esse irmão que está do seu lado nessa noite. Vamos orar uns pelos outros. Pai querido, Deus amado, nós Te louvamos, Senhor, Te agradecemos, Pai, por esse irmão que está do meu lado direito, Pai. Que o Senhor possa trabalhar na vida dele, na vida dela, para louvor da Tua glória, derramando da Tua bênção, da Tua provisão, Pai. Que em nome de Jesus Cristo o Senhor reavive essa pedra, Pai. Coloque, Senhor, em nome de Jesus, essa pedra no lugar certo, Senhor. Nós queremos orar por esse irmão que está do outro lado. Senhor, Deus querido, trabalha na vida dele, Pai. Que o Senhor possa, Deus, colocar da Tua unção, colocar da Tua graça, colocar da Tua misericórdia, colocar do Teu poder, Pai. Que o Senhor possa derramar do Teu Espírito, Pai. Que Deus querido, que o Senhor cumpra a obra que só o Senhor pode fazer nessa vida. Nós erguemos as nossas mãos aos céus para Te agradecer, Pai, por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor faz, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de refazer, Pai, de fazer de novo, porque, Deus querido, poderíamos ser jogados fora, mas o Senhor, Pai, nos aproveita mais uma vez. Então, Deus, cumpra o Teu querer nas nossas vidas, cumpra, Pai, o Teu efetuar. E Deus, agora que nós vamos retornar para casa, nos despede debaixo da Tua presença, Senhor. Nos livra de todo mal, Pai. Nos livra, Pai, de tudo aquilo, Senhor, que possa ser retaliação do inimigo sobre as nossas vidas, e nos dá uma noite de regozijo e refrigério na Tua presença, Pai. Que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. O povo mais feliz da terra diga amém. Dê um abraço no seu irmão e abençoe a vida dele rica e abundantemente em nome de Jesus.